Pronto, tá gravando. Bom, eu sou o professor Marcos Silva, como conhecido. Estudei nessa escola, cheguei aqui como estudante, como aluno, em 1970, para cursar o então colegial, que era chamado também de curso científico. Cursei aqui os meus 3 anos e tivemos grandes professores, em especial de matemática e de física. De matemática, o professor Juliano Ramos de Menezes, e de física, o professor Plácido da Silva Bezerra. O professor Plácido, o pioneiro das feiras de ciências aqui na nossa região. Foi com ele que começamos aqui a feira de ciência ainda na década de 70. E retornei aqui bem depois, já como professor da rede pública estadual, em 1990, e já com a ideia de resgatar as feiras de ciência, que foram maravilhosas e divinas nos anos 70, mas que estava em estado latente até aquela época. E aí conversamos com os professores, uma equipe extraordinária que essa escola tinha, professores maravilhosos como o professor Gustavo, o professor Adilson, professora Socorro Laureano, professora Lourdes Tavares, professor João Tavares, e tantos outros, professor Everaldo Brito, professor Ari Rodrigues, professor Alexandre, toda uma equipe que estava comprometida diretamente com a questão do ensino. E foi aí que nos anos 90 começamos a resgatar nossa Feira de Ciência. A Feira de Ciência que terminou sendo, eu diria, referência em todo o estado e no Norte e Nordeste. Segundo o depoimento do professor Pavão, Antônio Carlos Pavão, no evento que houve de FISO do Norte e Nordeste em Recife, ele fez referência a todos os FISO presentes no Norte e Nordeste, numa palestra dele no auditório da Universidade Federal de Pernambuco, que Limoeiro fazia grandes eventos científicos. E naquela época nós trouxemos para cá figuras importantes do cenário estadual e nacional, como o professor Luiz Oliveira, professor Paulo Figueiredo, professora Heloísa Baixo, professor Antônio Carlos Miranda, professor Fernando Machado e tantos outros que vieram aqui contribuir. Em especial, eu gostaria de resgatar aqui a memória de uma grande figura que sempre esteve presente conosco aqui, que fazia questão de estar presente. Inclusive, é importante relatar isso, que uma das exigências que ele fazia, talvez a única, era que ao final de cada noite dos eventos, ele tivesse disponível para ele 1 litro de Jono. Era o professor Paulo Faltai, doutor em biologia, que sempre nos prestigiou, sempre esteve junto conosco, respaldando nossas feiras de ciência. Por outro lado, essa escola que nos anos 90 chegou a ter perto de 2.000 alunos, com um turno da noite perto de 20 turmas, nós conseguimos aqui trazer para essa escola uma das primeiras do interior de Pernambuco, os laboratórios de física, matemática, biologia, química e informática. Gostaríamos de dizer também que esses laboratórios vieram para cá com um empenho, eu diria, sobrecomum, além dos limites do diretor da época, José Alexandre Nunes. Isso se deu porque, na ocasião, eu fazia um curso do VITER, que era um curso para professores de matemática, física e português. E quando foi um assessor da FACEP, chegou lá dizendo que estava disponibilizando laboratórios de ciências para as escolas públicas. E eu fui o primeiro a entregar o ofício, porque liguei para Alexandre Nunes, do CETREIN em Carpina, para a casa dele, e ele de imediato mandou pelo professor Laureano, professor, o maestro, agora esqueci o nome dele, mas vamos lembrar, levou o ofício, nós entregamos e fomos os primeiros a receber. É importante também dizer que para receber esse laboratório de física, nós passamos por um treinamento enorme, orientado e organizado pelas professoras doutoras em física, Sandra Viana e Heloísa Baixo. Nos encontramos por um período de mais ou menos 2 anos
na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Física, e aos sábados na Escola ETEPAM. Era um trabalho abnegado nosso, custos, deixar bem claro isso, nosso. Nós pagávamos para fazer esse curso e participamos ao longo de mais ou menos 2 anos para que depois esse laboratório pudesse chegar até nós. Foi nesse período que foram criados em todo o estado de Pernambuco o que nós chamamos de Centro de Referência em Ciência. E na ocasião nós inclusive denominamos o nosso centro de referência professor Plácido da Silva Bezerra. O laboratório de física, uma homenagem justa foi feita à professora Heloísa Bastos, o de química, a professora Ângela Almeida, e tanto assim, nessa linha de quem contribuiu conosco aqui nessa escola, nós fizemos isso. Depois, já no início dos anos 2001, por desentendimento com a gestão dessa escola, eu deixei essa escola. Mas devo dizer que ainda tenho admiração grande por essa escola e venho assistindo de perto tudo que vem acontecendo, o que posso contribuir para que essa escola continue sendo alvo de grande referência que venham fazendo, e dizer a vocês, ex-alunos, alunos, que essa escola merece uma posição de destaque no Moeiro, até pela sua história. Por aqui passaram grandes professores, grandes estudantes e formamos grandes figuras. E finalmente gostaria de dizer aqui que nós precisamos lembrar da figura histórica que foi minha professora, Dona Denise Teixeira Maia, que ensinou todas essas gerações que estiveram por aqui e que hoje também não se encontram mais no nosso meio. Um abraço a todos e muito obrigado.